Nesse vídeo então a gente vai ver o que é a velocidade angular, ou seja, a gente vai pensar nos movimentos circulares, mas pensar na velocidade desses movimentos. Vamos pensar a seguinte situação. A gente que está aqui em Maceió, quando a Terra dá um giro, leva 24 horas para dar uma volta, a gente faz essa trajetória. A gente está nesse ponto do círculo, né, do globo, né, formado pelo globo. Para quem estiver lá em Montevidéu, a volta vai ser um pouquinho menor, porque nós estamos, afinal, em posições diferentes. Então, se a gente for fazer um corte plano dessa ideia, a gente percebe que isso acontece, que o azul vai fazer uma volta menor, que é a posição do vermelho, né? Quem está em Montevidéu faz uma volta menor do que quem está em Maceió faz uma volta maior, por conta da distância que essa posição está do centro de rotação, né? É o raio, o tamanho do raio, né? Que essas posições estão nesse círculo. Isso acontece basicamente com a pista de corrida, certo? A galera que está na parte de dentro da pista, em geral, né, se a gente botasse todo mundo para correr na mesma posição, quem está na parte de dentro da curva faz um trajeto menor de quem está na raia mais externa da curva. Por isso que nas corridas de velocidade os atletas estão em marcações diferentes, não sai todo mundo na mesma posição. Se você já parou e se ligou nas corridas de velocidade, você vê que os atletas que estão nas raias para o lado de dentro da curva, eles estão mais afastados do que quem está na parte mais externa da curva. Por quê? Para todo mundo andar a mesma distância. Então é feito um cálculo. Por que esse efeito ocorre? Justamente por conta do tamanho do raio. Então o tamanho do raio ele vai definir a volta que você vai dar. Nesse exemplo, é complicado a gente usar o tamanho do raio para calcular a velocidade do giro, porque, como a gente sabe, o raio aí é diferente e todo mundo tem que chegar ao mesmo tempo. Então, para todo mundo chegar ao mesmo tempo, as velocidades deveriam ser diferentes, porque quem faz um círculo menor tem que andar mais devagar para quem está um círculo maior ser uma velocidade maior para todo mundo chegar junto. Então não é muito interessante para a gente trabalhar com velocidade em giros com as velocidades lineares, especialmente no nono ano. Então qual é a estratégia? É a gente pensar na velocidade angular, que é a velocidade do ângulo, ou seja, como todo mundo está se deslocando junto. Qual é a velocidade desse giro? Ou seja, está numa posição, depois está em outra. Qual é o ângulo que foi feito? A gente relaciona o ângulo ao tempo que foi gasto para fazer esse ângulo. Ou seja, para fazer uma volta completa, por exemplo, quanto tempo foi usado vai nos dar a velocidade que a gente chama de angular. No caso da Terra, a rotação dela é uma volta completa, ou seja, a gente usa ou 360 graus ou 2π. Aqui, para fins de estar no sistema internacional, a gente vai usar 2π. Mas poderia ser 360 graus, é só a gente adequar a nossa velocidade angular para a unidade correta. Já explico isso. Então, se é 2π, uma volta completa, a gente diz que isso é o φ, é o ângulo que foi feito desse movimento, ok? Quanto tempo levou para fazer isso? 24 horas. Então, se eu quiser, eu posso criar uma relação num sistema internacional entre o ângulo que foi feito e o tempo que levou para fazer aquele ângulo. Ou seja, a velocidade angular pode ser medida em radianos por segundo. Mas aí, nesse caso do planeta, eu tenho que transformar as 24 horas para segundo, como a gente fez no vídeo anterior. O ângulo no sistema internacional deveria ser dado em radianos e o tempo, né, o intervalo de tempo em segundos. Óbvio que se você usou graus, você não pode dar a resposta da velocidade angular em radiano por segundo, teria que ser graus por segundo. Não é usual usar graus. A gente usa radiano naturalmente. É a relação com os ângulos π, que é bem fácil. Uma volta completa é 2π, meia volta é π,
1/4 de volta é π sobre 2. É trigonometria básica, não precisa entrar em detalhes, você já deve estar sabendo. Se não tiver, avisa, que aí eu faço um adendo. Continuando, vou fazer um exemplo. Se a gente tem que o período de translação da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 28 dias, qual a velocidade angular da Lua em seu movimento de translação em torno da Terra? Bom, não vamos levar em consideração que a Lua está só a 384 milhões de metros da Terra. Essa informação para a gente não vale muita coisa. Por quê? Porque para se calcular a velocidade angular da Lua, eu preciso saber qual é o ângulo que ela faz e o tempo que ela leva para fazer esse ângulo. Como eu estou falando de um corpo orbitando a Terra, então eu tenho que falar de uma volta completa. Essa volta completa tem 2π. O tempo que ela leva para fazer uma volta completa em torno da Terra, 28 dias, que é o tempo que eu devo, se eu quiser dar a resposta em radianos por segundo, transformar em segundos. Então, começaria assim. Essa é a nossa equação, ômega, né? A velocidade angular é igual a φ dividido pelo tempo. Eu sei que vai dar uma volta completa, então vai ser 2π, e o tempo é o que eu preciso fazer agora. Então, se eu sei que um dia tem 86.400 segundos, como eu fiz no vídeo anterior, 28 dias vai ser x, então é só multiplicar 28 por 86.400, isso vai dar 2.419.200 segundos, então eu faço 2π dividido por isso, e aí eu tenho 0,0000025 radianos por segundo. Aqui eu multipliquei 2 por π e depois dividi pelo tempo, mas se eu quisesse eu podia só dividir o 2 pelo tempo e botar as respostas em radianos, π radianos segundo, né? O valor numérico, π radianos. Vai do freguês, né? E de como o problema está pedindo. Não há um problema em multiplicar ou não π, na maioria dos casos, a menos que o problema te ofereça respostas que não tenha π para você marcar x, mas enfim. A ideia basicamente é essa. Para o movimento circular, você tem que pensar no ângulo que foi feito e o tempo que leva para fazer esse ângulo, ou seja, o período para fazer essa primeira volta. Então, não tem muito segredo. Velocidade angular é isso aí. No próximo vídeo, a gente fala sobre a força no movimento circular, né, que é a força centrípeta. Tchau.